Meus amigos, não há dúvida de que o fato midiático político mais importante do final de semana foi a revista Veja, sua capa e a reportagem com o Marcos Valério. Quando eu li a revista, ficou em mim a impressão de que tinha alguma coisa de errado, alguma coisa faltava ali. De fato, não era o formato tradicional de uma entrevista, mas era como se fosse uma entrevista. Então a coisa ficava um pouco assim, sem forma. Logo cedo eu costumo ler os jornais e eu fui direto no Estadão e na Folha para ver a repercussão desses dois jornais. E aí eu vi, os dois jornais são basicamente uma cópia um do outro, como se estivessem reproduzindo um release do PT. Basicamente desqualificando a revista Veja. Antes já receberam alguns e-mails de amigos desqualificando o Reinaldo Azevedo e a revista Veja. Eu fiz esse negócio, tá esquisito, muito esquisito. E só no final da tarde é que eu pude perceber o que houve. A revista Veja de fato entrevistou Marcos Valério, mas aí o advogado entrou no circuito e pediu para não divulgar, porque o julgamento está em curso e etc. O fato é que a gente está vendo mais uma vez o que já vimos. A defesa dos mensaleiros todos, inclusive a do Marcos Valério, é, na verdade, uma defesa única do senhor Luiz Inácio Lula da Silva e, claro, do seu lugar-tenente José Disseu. Então, o que os advogados do Marcos Valério fez foi o que esperavam se fosse o Márcio Tomás Bastos, é tomar a defesa do Lula. Portanto, o Valério pediu para a entrevista não ser dada na íntegra. Mas o Ricardo Noblar, que é um homem muito bem informado, deu de que a revista realmente entrevistou e a gravação está feita, tem a prova da gravação. Pois bem, aí isso nos leva a meditar sobre a linha de defesa dos mensaleiros. Todo mundo apostou que o STF ia flexionar a coluna, ia receber o dictate do PT para achar que aquilo foi um mero crime eleitoral, um caixa 2, e passar a mão na cabeça de todo mundo. Era o que todo mundo esperava, eu próprio esperava isso. E o que vimos foi que os ministros não toparam a brincadeira. Os ministros ficaram do lado da lei e da ordem. E aí o que nós vimos? Aquela defesa milionária. Se somar o que aqueles homens estão ganhando para fazer a defesa dos mensaleiros, é um negócio assim de cinema. Revelou-se inepta, absolutamente incapaz. Aquilo não é uma defesa, aquilo é uma ausência de defesa. Ignoraram os interesses dos seus clientes específicos. E aí o caso do seu advogado, Marcos Valério. Por que ele vai agora aliviar o Lula? A troco de quê? De dinheiro? A liberdade dele já era, já foi. A honra dele já acabou. O negócio dele acabou. A vida dele acabou. A mulher dele tentou suicídio. Os filhos não têm mais paz. Vivem envergonhados do pai, do noticiário. Todo mundo de dedo em rede dizendo: aqueles são os filhos do Marcos Valério. A única coisa que o seu Marcos Valério pode fazer para si mesmo nesse momento é tentar redimir a sua honra, dizendo a verdade. Simplesmente dizendo que Lula é o chefão e que o lugar-tenente dele era o Zé Disseu e eles são os principais responsáveis pelo mensalão. Aquilo que toda a gente sabe, mas que o seu Roberto Jefferson e ele próprio não revelaram. Portanto, nós não temos material para que a Procuradoria tivesse processado o presidente à época, que daria no impeachment, naturalmente. Então o que nós estamos vendo aí é mais uma vez a ação nefasta dos advogados de defesa defendendo Lula contra os seus próprios clientes. Obviamente que o Marcos Valério não tem interesse nenhum em esconder a verdade. Ao contrário, perdido por perdido, perdido e meio. E depois que eu li que ele contou que o tal dos Sakamoto lá, o japonês que é o pau-mandado do Lula, deu um safanão na mulher dele. Porra, que motivo tem o Marcos Valério para aliviar o lobo dessa corja de malfeitores? Nenhum. Meus amigos, quando se fizer a crônica dos bastidores do Mensalão, nós vamos ver o que é
uma defesa inepta que se preparou para ter juízes condescendentes, venais, e que na hora verdadeira encontraram verdadeiros magistrados independentes e incapazes de se curvarem aos interesses dos petistas. E por conta disso, eles falharam clamorosamente. Eu penso que se tivessem seguido outras linhas de defesa, ou pelo menos uma linha de defesa para cada um que tem a sua particularidade, provavelmente teriam sido melhor sucedidos na sua ação de defender seus clientes. Mas preferiram defender Lula e Zé Disseu. A condenação será inclemente, merecido.